Segunda-feira, gente. Aliás, final de semana. Foi pra Ele que eu nasci. Tenho planos no meu coração. Felicidade Ele quer me dar. Mas pra isso eu preciso lutar. Dá-me forças pra não desistir. E coragem quando eu chorar. O pecado não vai me vencer. E o medo irei superar. Foi pra Ele que eu nasci. Tenho planos no meu coração. Felicidade Ele quer me dar. Mas pra isso eu preciso lutar. Dá-me forças pra não desistir. E coragem quando eu chorar. O pecado não vai me vencer. E o medo irei superar. No amor de Deus. No amor de Deus. Nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. No amor de Deus. No amor de Deus. Nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. Foi pra Ele que eu nasci. Tenho planos no meu coração. Felicidade Ele quer me dar. Mas pra isso eu preciso lutar. Dá-me forças pra não desistir. E coragem quando eu chorar. O pecado não vai me vencer. E o medo irei superar. No amor de Deus. No amor de Deus. Nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. No amor de Deus. No amor de Deus. Nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. Bruno Alvarenga na guitarra, banda de voz. No amor de Deus, no amor de Deus, nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. No amor de Deus, no amor de Deus, nada pode tirar de mim essa luz que vai me consumir. Impossível esquecer o Senhor. Ninguém me ama como Ele me amou. Começou mais um programa Acredite aqui na Rede Vida, galera. Bom demais. Arrasta o sofá, dança um pouquinho com a gente. Boa noite. Que alegria, gente. Já estamos quase completando 5 anos desse programa Acredite aqui na Rede Vida de Televisão. Quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus, é claro, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, por todas as, sabe, as bênçãos que nós temos angariado, né, em nossas vidas por causa desse programa. O programa começou em plena pandemia, né? No dia 13 de abril de 2020, nós começamos o programa. Todo mundo de máscara, aquelas incertezas, o que vai ser, o que não vai ser, gente pecando, passando, aquela coisa, aquelas incertezas todas, mas todos foram grandes guerreiros, a banda, a produção, os produtores, diretores que passaram por esse programa, os convidados. O primeiro convidado do nosso programa, gente, foi o nosso querido e saudoso, né, Bruno Covas, que então era prefeito de São Paulo, uma pessoa que eu trago no coração assim, de uma forma muito carinhosa mesmo, porque ele foi o primeiro convidado, prefeito de São Paulo,
toda aquela luta do câncer, contra o câncer, e veio ao programa, e foi um programa maravilhoso. Até peço que a produção um dia possamos fazer um especial, né? Próximo a completar aqui 5 anos, os melhores momentos, que realmente foi maravilhoso. E de lá para cá, essa inspiração que eu acredite, né? Assim como foi a inspiração do Resgate Já, Deus Faz, Deus Junta, o PHN, o Acredite, né? São inspirações que Deus vai nos dando, e agora de volta à origem, né? Inspirações que Deus vai nos dando, e a gente vai defendendo essa bandeira, na verdade. Nós vamos levantando essa bandeira e levando aquilo que é inspiração. Por que esse programa Acredite? Não é apenas o nome de um programa, não. Acreditar significa dar crédito a quem? Aquele que nunca falhou conosco, no caso, Deus. Ter fé é uma coisa, crer é um pouco diferente. Todo ser humano tem fé, meus irmãos. Olha a definição de fé na Bíblia, Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. Quem é que não tem esperança? Todos têm. E qual é o fundamento da esperança? A Bíblia chama de fé. Ainda continua dizendo, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, fé todos nós temos. Agora, podemos canalizar a fé para várias direções. Tem gente que tem fé em doente, em gnomo, em pedra, enfim, tantas coisas, né? Mas nós cristãos, a nossa fé está canalizada em Jesus Cristo. E eu passo a crer nele, a acreditar nele, devido às experiências que eu vou vivendo ao longo da vida com ele. Portanto, eu acredito, eu acredito, eu dou fé, eu dou confiança, eu dou crédito a um Deus que nunca falhou comigo. E todas as pessoas que vêm ao programa testemunhar superação, cura, libertação, vêm porque têm vivido essa fé, esse acreditar em Jesus Cristo. Por isso que para nós é uma alegria muito grande estar aqui na Rede Vida toda sexta-feira, 8h30 da noite. Você tem companhia, espalha a notícia, convida mais pessoas para estar com a gente, tá legal? Quero começar o programa cumprimentando mais uma vez essa banda maravilhosa, Banda Gibors, tá bom? Banda Gibors que de vez em quando se apresenta também, só eles, fazendo apresentações de instrumentais maravilhosos, inclusive patrocinados pela nossa querida Yamaha, que acredita, né, também neles, né? Bacana demais. Estamos aqui, ó, vou apresentar mais uma vez, sei que você já conhece, mas temos Rinaldo no contrabaixo, tá bom? Grande Rinaldo, 34 anos já comigo, bacana demais, né? Bruninho Alvarenga, lá de Taubaté, na guitarra, Éder Christian Lopes nos teclados, tá bom? E Diego Campos na bateria, diretamente do Ceará, torcedor do Vozão, lá do Ceará, que legal, bacana. Aliás, falando em Ceará, falando em Vozão, né? Um abraço pro Fernando, grande meu amigo ali, que mora ali na Aldeota ali. Fernando, grande abraço para você, meu querido. Gente, vamos começar o programa? Bom, hoje no Café Bolinho em Teologia, o nosso querido professor Felipe Santos vai falar sobre o diácono Santo Estevão. O diácono Santo Estevão. Vai ser maravilhoso esse programa também. Esse quadro do Café Bolinho em Teologia. E tudo a ver com o convidado de hoje. Porque o convidado de hoje também é diácono. É diácono. Você ouviu falar da comunidade Aliança de Misericórdia? Poxa, é uma baita de uma comunidade, gente. Trabalho fantástico. Pelas ruas de São Paulo, com os moradores de rua, com aquelas pessoas que muitas vezes nós passamos e até mesmo, olha, desviamos os olhares, evitamos, né? Por vários motivos. Primeiro que nós não temos o chamado para isso, estamos com pressa, não queremos compromisso. Veja que eu estou falando nós, tá? Estou me incluindo, tá bom? Muitas vezes você tem medo ali no centro de São Paulo, e você tem medo dessas pessoas, e por isso você não se aproxima delas. Um dia o Dom Alberto Taveira estava pregando sobre quem é o meu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E alguém perguntou na assembleia ali: Dom Alberto, mas quem é o meu próximo?
Aí o Dom Humberto disse assim: o meu próximo é aquele que eu me aproximo dele. Enquanto eu não me aproximar de alguém, eu não terei o meu próximo. E é isso exatamente que a Aliança de Misericórdia faz. Ela, com todos os membros dessa comunidade, ela se aproxima desse filho, dessa filha de Deus, que está vivendo nas ruas, que está na droga, está na bebida, está na indigência, é morador de rua. É um trabalho maravilhoso. E o nosso convidado é membro dessa comunidade, é diácono, está lançando esse livro maravilhoso, Obras de Misericórdia, viva uma experiência com Cristo no irmão. Eu estou falando, e já vou chamar aqui ao som dessa banda, o meu querido amigo, diácono Júlio Neto. Vem pra cá, diácono, que bacana, sua bênção. Por favor, sente-se aqui. Rapaz, olha que eu economizei, porque essa comunidade, assim como outras comunidades no Brasil, com, digamos assim, carismas mais radicais, no que diz sentido à raiz, né? Como, por exemplo, Toque de Assis, Fraternidade do Caminho, a comunidade Aliança de Misericórdia é uma dessas que estão nessa prateleira, né, diácono? Ou seja, eu conheço, né, várias comunidades, né, Arca da Aliança, comunidade Shalom, Recado, Canção Nova, Obra de Maria, todos carismas fantásticos. Porém, esse nível de carisma, ele gera um comprometimento diferente, né, de tantas outras. Primeiramente, boa noite, bem-vindo, sua bênção, que bom que o senhor está aqui com a gente. Boa noite, Dunga. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanham de casa também. Uma honra poder estar aqui falando um pouquinho do carisma da Aliança de Misericórdia também, dessa experiência que nós estamos lançando deste livro. O desejo é sempre esse, é também tornar próximo aquelas outras pessoas que, como você disse, de uma forma muito sábia, às vezes não têm um carisma específico para uma realidade como essa, mas que também podem se fazer próximas, que podem também, de alguma forma, participar dessa realidade, né? E participam através disso, de uma leitura como um livro como esse, de alguma experiência que queiram viver com a gente, porque na nossa comunidade, o Padre Henrique, nosso fundador, ele sempre diz, né, nosso carisma é o todos, né? Então, todo mundo que quiser se aproximar, todo mundo que quiser fazer a experiência, sempre é muito bem-vindo. Aliás, um abração para o Padre Henrique, né? Que é um fofo. Ele é. Ele é. É um sacerdote assim que navega, né, entre nós, nosso meio assim de uma forma muito tranquila, muito suave, muito querida, como um paizão mesmo, né? Ele é uma pessoa maravilhosa que eu não conhece. Quando o conhecer, ele vai entender por que nós o tratamos dessa forma com tanto carinho. Mas, diácono, vamos falar um pouquinho só para as pessoas, antes da gente falar do livro, que é uma ferramenta, Obras de Misericórdia, é uma experiência maravilhosa de relatos, inclusive, que são narrados ali, esses relatos, são experiências de dentro da comunidade. Então, daqui a pouco o senhor vai falar um pouquinho para nós sobre o conteúdo do livro. Mas para as pessoas em casa, sei que já é uma comunidade muito conhecida, né? Graças a Deus, mas sempre tem alguém que precisa conhecer. Fala um pouquinho dessa comunidade para nós, o carisma dela e como que ela nasceu, né? Como é que ela veio parar aqui no Brasil? A Aliança de Misericórdia, ela nasceu no ano 2000, exatamente na virada, do ano de 99 para o ano 2000. Nós, naquela noite da virada do ano, estávamos reunidos com um pequeno grupo, junto com o Padre Henrique, fundador, Padre Antonello também, que muita gente conhece, e a Maria Paula, que também era nossa fundadora, essa já partiu para a casa do pai, e nós demos início a essa pequena comunidade que nem imaginávamos aonde chegaria, o que faria, mas sabíamos que Deus estava nos enviando a fazer a experiência que é própria do carisma, a ser uma expressão, uma testemunha da misericórdia do coração de Deus Pai para o mundo, né? Então, a gente começava ali com um grande sinal, um sinal muito bonito, porque João Paulo II, naquele ano era jubileu, nós estamos agora, né, no Jubileu da Esperança, naquele ano era o Jubileu da Misericórdia, em que o Papa João Paulo II consagrava o mundo à divina misericórdia. E nós estávamos ali, nascendo com essa misericórdia,
no desejo de levar essa misericórdia a todos os corações, né? Na aliança, nós costumamos dizer que, quando nós falamos de pobre, nós não estamos falando somente daqueles que são pobres fisicamente, né, mas de todos aqueles que fazem a experiência da sua miséria, como eu, como você, como qualquer pessoa. Então, o anúncio dessa misericórdia é para todos. É por isso que a aliança, então, tenta ser essa ponte, por isso esse sinal da aliança, né, entre pobres e ricos, entre dimensão libertadora e carismática, tudo que você puder imaginar em ser ponte, esse é o carisma da aliança de misericórdia. Aliás, porque tem muitas pessoas que não experimentam na pele a pobreza, né, mas vivem assim uma ânsia de justiça dentro de si, e querem, de alguma forma, se relacionar com esse mundo, ajudando naquilo que pode, né, ouvindo, se compadecendo. E acho que esse também é uma grande ponte, né? Porque tem muitas pessoas que nunca vão conhecer, né, graças a Deus também, nunca vão conhecer a realidade da pobreza, né? Sim, sim. A realidade, a dureza da pobreza, Sim, né? sim. De você juntar moedinhas para comprar um pão, né, no final do dia, de você pedir comida na rua, de você, por algum motivo, abandonar o seu lar e ir morar na rua, né? Ou conhecer a realidade das drogas e, por isso, também estar na rua. Existem pessoas que nunca terão contato com esse mundo e, quando tem, não sabe o que faz, porque realmente não é a realidade dela. Mas tem lá um germe de bondade dentro dela tão grande que precisa que alguém faça realmente essa ponte. Olha, você também pode participar de uma maneira interessante, né? E vocês também podem apresentar a elas essa realidade. Esse é o desejo, né? Eu escutei uma vez de uma pessoa muito rica, que tinha uma condição muito, muito boa de vida. Eu escutei ele dizer para mim assim, ele falou: diácono, eu tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a única coisa que eu tenho na minha vida é dinheiro. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais a minha família, eu não tenho paz, eu não confio em ninguém, né? E essa é uma dimensão da pobreza incrível, né? E quando você fala disso, né, dessa ponte, para nós isso é muito verdade. Então, quando às vezes uma pessoa que tem muitas condições, às vezes vai com a gente na Cracolândia, ou vai com a gente numa favela, ou ajuda num projeto social da comunidade, alguma coisa, e se aproxima, né? Achei maravilhoso a sua introdução ali, quando você falou do Dom Alberto Taveira, porque é isso mesmo. Quando se aproxima do outro, entende e identifica no outro um irmão, identifica no outro que é um igual, né? Eu estava me lembrando, enquanto você falava aqui, de uma experiência que a gente viveu no Ceará. Nós íamos ter um encontro lá no Ceará, um encontro de evangelização, e na organização do encontro, ao longo alguém precisa buscar umas cadeiras. Aí um dos nossos irmãos do Ceará, o Gustavo, subiu na caminhonete e pegou um menino lá que era filho da aliança, que a gente chama assim, os acolhidos, falou: vamos comigo. Entrou com ele na caminhonete para buscar a cadeira para a caminhonete. No decorrer do caminho, um partilhando com o outro, não sei o que e tal, o menino virou para ele e falou assim: o senhor lembra de mim, doutor? Porque o Gustavo, ele é promotor público, né? Ele falou: não lembro. Ele falou: o senhor que me prendeu. Foi o senhor que me prendeu, né? Aí o Gustavo ficou meio assim e tal. Ele chegou e falou assim: olha, e eu quero agradecer ao senhor, porque se o senhor não tivesse me prendido, eu estaria morto agora. Eu passei pelo sistema prisional, o senhor sabe, não é fácil. Eu sofri muito lá dentro, mas eu saí. Eu não consegui deixar a droga, é por isso que agora eu estou na aliança, estou vencendo, graças a Deus, já fazem meses que eu estou vencendo a droga, e agora eu sou um novo homem. Para nós, isso demonstra exatamente a ponte de misericórdia. Isso está no livro também ou não? Esse não está. Então está para a segunda edição. Esse vai para a segunda edição do livro. Me faz lembrar a carta de São Paulo a Filémon, né, que narra mais ou menos isso. Quem era Filémon? Filémon era um senhor, um homem muito rico. Seu escravo chamava-se Onésimo. O Onésimo roubou Filémon e fugiu, né? Fugiu e foi parar em Roma. E em Roma ele conhece Paulo e se converte. E justamente a carta de São Paulo a Filémon é devolvendo Onésimo a Filémon, que quando saiu, né, de Colossos, né, existe a carta de São Paulo aos Colossenses. Mas existe a carta de São Paulo a um membro dessa cidade, a um colossense, né? Então, Paulo está devolvendo Onésimo, que saiu na condição de escravo, fugitivo e ladrão,
e agora está devolvendo Onésimo na condição de irmão para Filémon. É uma carta curtinha, você lê em 5 minutos, mas é exatamente isso, a devolver alguém, né, na condição de irmão, de uma pessoa digna, né, recuperando a autoestima. Eu vejo que é uma comunidade, eu já estive nessa comunidade algumas vezes, né, e quando eu estava ainda na comunidade Canção Nova, por muitas e muitas vezes vocês foram e vão, continuam indo, né, a Canção Nova, dando grandes encontros lá, e tive a graça de, junto com o padre Antonello e o padre Henrique, ter vivido alguns momentos, né? O padre Antonello, que hoje está na Itália, padre, assim, carismaticamente falando, maravilhoso, né? Um cara expansivo, e eu vivi essa experiência com essa comunidade. Esse livro, ele vem trazer para nós esses relatos, como autor, o que você quis passar para nós nesse livro? Há uns anos atrás, a comunidade me pediu para preparar uma formação sobre as obras de misericórdia, porque elas têm tudo a ver com o nosso carisma, não? Eu preparei essa formação, dei essa formação na comunidade, o pessoal achou interessante, nós gravamos uma série de vídeos sobre as obras de misericórdia. E aí, quando foi mais ou menos há um ano e meio atrás, mais ou menos, um irmão de comunidade provocou e falou: Júlio, aquelas formações ficaram tão boas, por que você não transforma isso num livro, né? Eu falei: eu nunca tive essa pretensão, assim, né? Não, mas escreve, né? Pega aquilo que você gravou, escreve, né? E isso, de repente, pode ajudar a comunidade. Eu comecei e tal, mas eu confesso que aí eu dei uma amarelada, assim, que eu falei: eu não sou escritor, né, cara? Eu não, sei lá, fiquei meio reticente. E aí aconteceram 2 sinais fundamentais para mim numa coisa dessa. Primeiro, a confirmação da comunidade, né? Logo agora, há pouco tempo, assumiu uma nova presidência à comunidade, e os irmãos da presidência confirmaram e me cobraram a respeito disso, né? Falou: tinha aquela história, por que você não escreve? E o outro sinal que eu costumo dizer e agradecer muito é a editora Ângelos, né? E o Anjo, que é a Maristela, ela tem esse trabalho de anunciação também, né? Ela me cobrou muito, falou: vamos lançar um livro seu, vamos lançar um livro seu. Eu falei: agora não tem mais jeito, vamos fazer. E aí eu estava fazendo o livro, e estava fazendo mais ou menos aquela ideia mesmo, que os irmãos passaram, escrevi sobre o tema. A primeira parte do livro é uma parte um pouco mais dogmática, sistemática, para falar das indulgências, para falar da fé, tem muito catecismo, muito documento da igreja. E depois eu comecei a tratar das obras de misericórdia. Fui escrevendo cada uma delas, e eu sentia que parece que faltava alguma coisa. Enquanto eu rezava, Deus falava no meu coração constantemente a palavra vida, 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 vida. Aí eu respirei fundo e falei: meu Deus, eu sei que eu tenho que viver tudo isso, mas será que eu vou dar conta, né? E, na verdade, aí, depois que eu fui compreender, discernir o que Deus estava dizendo, era preciso colocar a vida nesse livro. E aí eu escrevi as 14 obras de misericórdia, assim, num papel, cada uma delas, e comecei a pensar o que eu já vivi ou a comunidade já viveu a respeito disso. E, cara, no instante de menos de 5 minutos, eu lembrei de 14 testemunhos que nós vivemos na comunidade. Você sabe como é isso? Na comunidade, o testemunho do irmão é o meu testemunho, a experiência do irmão é a minha experiência. Então, eu falei: eu posso colocar... Aí eu entrei em contato com os meus irmãos, os que estão fora do Brasil, vários dos testemunhos que eu lembrava, e fui, então, a cada um dessas obras de misericórdia, acrescentando um testemunho. Alguns têm até 2 testemunhos, assim. E depois disso, eu provoco as pessoas a fazer uma obra de misericórdia e faço uma oração, pedindo a Deus a graça de quem está lendo, que ela possa ser tocada no seu coração e viver essa obra de misericórdia. E depois, quem mandar para a gente vai transformar isso em vídeo, em testemunho, alguma coisa também, colocar nas redes da Aliança. É o tipo de livro que tem a primeira edição, tem a segunda, porque as obras de misericórdia, elas não param, né? Exatamente. Elas não param, e cada um de nós vivemos essas obras de misericórdia em um determinado nível da sociedade, em todos os níveis da sociedade, essa obra de misericórdia pode acontecer. Entre os muito pobres, entre os muito ricos, entre os que gozam da liberdade, entre aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão lúcidos, aqueles que estão embriagados. A obra de misericórdia, ela acontece em todos os lugares, porque Ele está no meio de nós, né? Mas vamos fazer o seguinte: o diácono também canta. Diácono é cantor, já canta há muitos anos, né?
E a gente louva a Deus, assim como o diácono Léo, da banda Dominus, né? Um diácono que prega, que canta, que conduz massas, que está comprometido dentro de uma comunidade, com carisma, que Deus também deu a ele uma voz, né? O amor pela arte da música. Então, o diácono também canta. E essa música, fala para nós dessa música que você vai cantar para a gente. Essa música se chama Rios de Águas Puras, porque uma das coisas muito fortes no nosso carisma é a certeza que quem transforma a vida de alguém é a pessoa do Espírito Santo, né? Hoje é muito difícil você tirar uma pessoa da rua, infelizmente, porque as pessoas acabam ficando naquela situação. E só quando você ora por aquela pessoa, invoca o Espírito Santo e pede que o Espírito Santo a convença, como diz o Evangelho, é Ele que convence o nosso coração, é que aquela pessoa aceita ser ajudada. Então, essa música Rios de Águas Puras, ela fala disso. Ela fala desse desejo e essa sede que nós temos do Espírito Santo para agir em nós e através de nós, porque a palavra do nosso carisma é a palavra de Jesus que diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos Canta cantar, para a gente. Vamos cantar, rezar. Senhor Deus, Espírito Santo, eu peço que a Tua força invada cada lar nesse momento, que a força do Espírito Santo encha cada coração. Há um rio de águas puras neste lugar, que sacia a sede dos que clamam. Águas que curam, que purificam, águas que correm do trono de Deus. Há um rio de águas puras neste lugar, que sacia a sede dos que clamam. Águas que curam, que purificam, águas que correm do trono de Deus. Quero beber de tuas águas, ser transformado pelo teu poder. Ó, vem, Espírito Santo, cura-me, restaura-me. Quero beber de tuas águas, ser transformado pelo teu poder. Ó, vem, Espírito Santo, cura-me, restaura-me, vem com teu poder. Há um rio de águas puras neste lugar, que sacia a sede dos que clamam. Águas que curam, que purificam, águas que correm do trono de Deus. Quero beber de tuas águas, ser transformado pelo teu poder. Ó, vem, Espírito Santo, cura-me, restaura-me, vem com teu poder. Vem com o teu poder. Oh, 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 oh. Quero beber de tuas águas, ser transformado pelo teu poder. Oh, vem, Espírito Santo, cura-me, restaura-me. Quero beber de tuas águas, ser transformado pelo teu poder. Oh, vem, Espírito Santo, cura-me, restaura-me, vem com teu poder. Cura-me, restaura-me, vem com teu poder.
Bom, estamos recebendo hoje aqui no Acredite, aqui na Rede Vida de Televisão, o diácono Júlio Neto, né, que é membro, mas hoje é mais do que membro, né? Há tanto tempo na comunidade, Já é ativo fixo. os encargos já foram somando aí aos ombros. Deixa eu pegar aqui o livro que caiu. Já foram sendo somados aos seus ombros, né, diácono? Hoje, qual é o seu nível de compromisso dentro dessa comunidade? Eu faço parte da comunidade de vida, né? Sou um consagrado, junto com a minha esposa Vanessa, minha filha Isabela. Um beijo para elas, estão assistindo, com certeza, nesse momento, em casa. Eu hoje dirijo o departamento de comunicação da comunidade, como responsabilidade profissional, trabalho. Junto com o meu irmão Robson, que é o gerente do departamento, a gente tenta comunicar essa aliança que é tão difícil comunicar, porque é tanta coisa, é difícil conseguir transmitir tudo, né? Mas eu tenho essa responsabilidade. Trabalho também na equipe de organização dos eventos, né, e exerço o meu trabalho ministerial também, como diácono dentro da comunidade. O diácono ele tem essa característica de um trabalho muito voltado para a caridade, né? Então, por exemplo, eu sempre estou celebrando na favela do Moinho, onde nós temos um projeto em que nós atendemos do lado de dentro, no oratório, as crianças, do lado de fora, numa creche. Então, estou lá, às vezes, com as crianças, às vezes, dando espiritualidade também para os colaboradores, ajudando, né, trabalhando um pouco uma certa capelania dos nossos projetos sociais. E tenho o meu trabalho como anunciador da misericórdia, pregando retiros fora da comunidade também, em muitos lugares. Esse ano aqui, com o diaconato, principalmente, a agenda aumentou bastante. E aí agora, então, são cercos de Jericó agora também, né, além de pregações e formações para novas comunidades. Graças a Deus, sempre com o pano de fundo do anúncio dessa misericórdia. Agora, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, enfim, essas capitais vivem realidades, assim, principalmente nos centros da cidade, desse desnivelamento, né, da sociedade, né? Então, a realidade de comunidades, ou as pessoas também podem chamar de favelas, o perigo das ruas, a drogadição, as biqueiras, os lugares que a prostituição é um pouco mais avolumada. Como é que é isso? Como é que é ser um sinal de luz? Porque, por exemplo, vou dar não o meu bom exemplo, meu exemplo. Eu sou evangelizador, sou missionário, porém, os ambientes que eu frequento são ambientes um pouco mais, entre aspas, normais, né? É um palco, é uma casa de retiro, é um estúdio de televisão, enfim. Essa é a minha realidade. Estamos falando com um missionário de uma comunidade que tem um carisma mais radical, né? Que está numa Praça da Sé, que está dentro de uma favela. Como é que é isso? Dá medo, não dá medo, dá receio? Como é que é esse preparo? Como é que, de fato, as coisas acontecem? Porque as pessoas estão em casa, eles devem estar pensando assim, puxa vida, são dois missionários. Um dentro de uma realidade, outro dentro de outra realidade. O senhor ainda navega nas duas, né? Transita um pouco por aqui. Nos encontramos nos estúdios de televisão, nos encontramos nos bastidores de shows, de alguns eventos grandes, mas com muito mais frequência, né? Infinitamente mais frequência, o senhor está dentro de realidades que eu não participo, né? E nem sei como chegar lá. Se vou, tem que ir na companhia de vocês para saber, deixa eu ver como é que eles estão fazendo, para poder fazer também. Como é que é essa realidade? Você perguntou, dá medo? Dá, porque a gente é ser humano, não tem jeito, né? Esses dias atrás eu estava na Cracolândia, passando com o Santíssimo Sacramento. No meio da Cracolândia? No meio do fluxo. Nós estamos falando ali de mais de 1.000 pessoas. Sim. Infelizmente, né, sob o efeito do crack. Num estado praticamente de zumbi. Uhum. Então, assim, não adianta, a cabeça funciona. É claro que minha cabeça estava funcionando pensando, qualquer um desses pode tirar uma faca e enfiar em mim. Uhum. Entende? A cabeça funciona nesse sentido, não tem jeito. Mas, Dunga, disso você sabe bem, é importante que as pessoas de casa entendam muito bem isso. É uma questão, de fato, de chamado, é uma questão de vocação. Esse medo dá lugar à misericórdia e à compaixão muito rapidamente, né? Eu estava passando com o Santíssimo, uma mulher pegou a minha mão, me puxou, beijou minha mão, aí eu abaixei com o Santíssimo, me agachei com o Santíssimo perto dela e perguntei qual o seu nome. Automaticamente ela fez assim. Ela já saiu de si, né, por conta do efeito do crack.
Então, o Padre Henrique costuma dizer uma coisa que eu acho que ilustra bem. Nós já demos a vida, então nós não temos o que perder, né? Nossa vida já foi entregue, então nós não temos o que perder. Ao longo de todos esses anos, esse ano estamos completando 25 anos de Aliança de Misericórdia. Começou num ano jubilar e está fazendo o jubileu de prata num ano jubilar. Nesse ano jubilar. Então, é uma grande festa para nós esse ano, o livro vem comemorar isso também. Mas, nesses 25 anos de aliança, por exemplo, nós não tivemos um incidente, assim, de dizer, por exemplo, em que a gente já foi ameaçado várias vezes, já foi ameaçado por traficantes, já foi ameaçado por um monte de situação, né? Muitas vezes lá os cafetões das prostitutas que a gente tenta atender, a gente já foi várias vezes, como o Padre Henrique também gosta de dizer, ameaçado de vida eterna. Mas até hoje não aconteceu um incidente, né? Não que a gente confie nisso, a gente sabe que a qualquer momento, de repente, alguém possa ter que entregar a própria vida, e esse é um martírio, uma escolha daqueles que têm a vocação e chamado para uma realidade como essa. Então, medo dá. Você vai entrar dentro de uma Cracolândia, você vai entrar dentro de uma favela, você vai, né? A gente, por exemplo, atua numa comunidade no Rio de Janeiro que é totalmente comandada pelo tráfico. A polícia não entra lá dentro, entende? Só em operação especial. Não entra. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente transita naquela realidade, a gente dialoga com as pessoas que estão envolvidas com isso, elas não atrapalham o nosso trabalho, pelo contrário, elas veem o bem que nós estamos fazendo à comunidade. É triste porque, quando a gente consegue tirar alguém, tem uma fila enorme de outros para entrar, né? Mas nós, graças a Deus, já tiramos vários, e dessa condição, eu fiquei muito feliz, e foi um dos meus presentes no diaconato, porque eu fui ordenado diácono no Rio de Janeiro, né, na missão do Rio de Janeiro, por Dom Orani. E uma das etapas, né, que a gente vai receber no acolitato, leitorato, no leitorato, nós recebemos lá na favela de Senador Camará. Dom Orani foi instituir a gente acólito lá. E, naquele dia, a festa foi na nossa casa, e, normalmente, ali perto de casa, ficavam alguns meninos que eram da segurança, e eu, algum tempo antes, tinha passado por lá e tinha rezado por um deles, né? Eu tinha rezado por ele, um jovem com 3 filhos, e trabalhava naquela condição. Eu falei para ele: rapaz, sai dessa vida, pelo amor de Deus, você tem 3 filhos, né? E, quando eu fui lá, que eu perguntei por ele, eu recebi o grande presente de saber que ele saiu. E ele, inclusive, abriu uma barbearia ali na região, no centrinho ali, e tinha saído daquela situação. Nossa Senhora, foi meu presente, assim, da instituição de acólito, assim, né? Então, para nós, é sempre uma aventura também, um pouco disso, né? Depois, quando a gente estiver falando dos testemunhos dos livros, tem um testemunho muito forte aí do livro, de um trabalho maluco que a gente faz com as prostitutas. Opa! Então, segura aí, depois do intervalo, no segundo bloco, nós vamos saber exatamente o conteúdo do livro. Esse livro está sendo lançado pela editora Ângelus, da nossa querida Maristela, que é uma pessoa fantástica, né? Obras de Misericórdia. Viva uma experiência com Cristo no Irmão. O autor é o diácono Júlio Neto, que está aqui com a gente. Editora Ângelo e Aliança de Misericórdia, essa comunidade que nós estamos mostrando um pouquinho para vocês hoje. E, é claro, você pode encontrar esse livro, você vai acompanhando aqui o rodapé da sua televisão, você vai poder saber como adquiri-lo. A gente vai para um pequeno intervalo, sai cantando, vai caminhar, tá joia? E a gente volta rapidinho para continuar esse bate-papo gostoso demais aqui no Acredite. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família e da boa notícia. Sem forças pra recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: quero voltar a escutar, sem medo,
a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminha, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter. Se começar a crer, se gritar por compaixão, os meus braços te sustentarão. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei que seu lado está. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar, tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Tenho visto você procurar um lugar pra se encaixar, me angustio em ver que não consegue ser feliz se eu não te enxergar em mim. Sua busca não terá fim se eu não te enxergar em mim. Sua busca não terá fim. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar, tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar.
Escreve isso. Você pode estar no fundo do poço. Mas no fundo, aliás, no fundo do poço tem um ralo. Você entrou no ralo. Está no fundo do ralo, do fundo do poço. Deus não vai desistir de você. Tá bom? Preste bem atenção. Siga cenas dos próximos capítulos da sua própria vida. E veja que Deus está lá. Tá bom? Vamos para o Café Bolinho Teologia? Ao som dessa banda, vem para cá, professor Felipe Santos. E aí, pessoal? Tudo Seus bom? professores, seu professor de baixo, E aí, meu querido? seu professor de cavaquinho. Vamos chegar lá, cumprimento o diácono, né? O diácono, poxa, hoje tem diácono na jogada aí. Sabe que o sonho do Felipe é ser diácono, né? Tem um futuro aqui. Aí, ó, tá vendo? Aí, rapaz. Deus abençoe. De diácono para futuro diácono. Tudo bom? Ô, diácono Júlio, o senhor toma café? Tomo. Você viu que a pessoa, quando eu já clésima, eu não consigo chamar de você. Entendeu? E para mim é senhor, então não adianta. Às vezes eu estou falando, eu esqueço que eu tenho 61 anos, e às vezes eu converso com um padre recém-ordenado, de 30 e poucos, né? Mas não adianta. É senhor mesmo. Então, o senhor toma café sem açúcar? Agora vai ser, né? Tem que fazer cara boa, senão... Um brinde à editora Ângelos, tá? O Cão está aqui fazendo o lançamento. A Maristela, com aquele sorriso. Sabe o que parece o sorriso da Maristela? Um copo cheio de canjica. Isso porque é amigo, né? E ela está com a versão 2.0 dela do lado ali, que é a sobrinha, está estreando hoje. Mostra a sobrinha da Maristela, olha. Larissa, né? Larissa. É a Larissa, está estreando hoje aqui na Ângelos, vindo fazer a cobertura aqui do lançamento do livro. Que legal, parabéns, viu, Larissa? Deus abençoe. Quero ver se você vai estar fazendo esse trabalho quando eu for lançar o meu próximo livro pela Ângelos. Pode deixar? Então, tá bom, então. Tá joia. Quem fez o café hoje? Hoje foi Foi o Paulo? Foi o Paulo. Foi o Paulinho? Paulinho é o membro mais importante do Café Bolinho Teologia. Toda segunda-feira o Paulinho aqui na Rede Vida, o pessoal estende tapete vermelho para ele, entendeu? Que ele tá de bigode agora, tá bonito. Tá bonitão, tá parecendo, deixa eu ver, Rodolfo Valentino. Não é do seu tempo. Não é. Aqui, você escolheu hoje o diácono Estevão, propositalmente? Proposital, uma homenagem, É. porque é legal que eu quero explorar um ponto de vista muito importante que acaba despercebido para muitas pessoas quando vão ler o que, para mim, é um dos textos mais importantes da história da humanidade, que é o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Opa, por quê? E esse aí é o que eu quero agora, né? explicar, né? Tem todo um diferencial. Eu acho que ali nós temos... É como um trem que está seguindo o seu destino, e alguém vem, pega aquela alavanca, né? E puxa e muda os trilhos. a direção. A partir daquilo, esse capítulo é curto, mas ele mostra que realmente agora a humanidade ela segue uma outra história, um outro ponto de vista, uma outra cultura, uma outra forma de viver, uma outra forma de enxergar a relação da humanidade com Deus, a humanidade com o próximo, o monoteísmo. Então, eu acho que esse personagem, né, não só a homenagem, né, mas eu acho que ele é um dos personagens mais importantes da história. Nós temos ali a dedicação dele. Lucas vai narrar ali como ele era alguém de destaque, de excelente oratória, de muito estudo, alguém muito dedicado à comunidade, à manutenção da comunidade, e vai vai derramar o seu sangue pelo Evangelho. Então, assim, é uma nova fase para a igreja, uma nova fase para a humanidade. Enfim, eu acho que é um dos personagens pilares da nossa civilização. O que nos leva... Ao primeiro desenho, por favor, ao primeiro desenho. Vamos entender o seguinte, qual é o cenário? Onde isso acontece? Inclusive, quem estiver assistindo aí, se quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, Atos dos Apóstolos 6 e 7, está
vai estar na mesma página, uma página aqui, outra está aqui. Nós temos aqui em vermelho tudo que é dominado pelo Império Romano. Temos as outras partes ali, né, além do Império, mas que também eram conhecidas, mantinham relações com o Império, mas ainda não estavam sujeitas às regras do Império Romano. Coloquei ali 2 personagens de destaque, porque toda essa história ela acontece aqui, né, nesse corredorzinho que hoje nós chamamos de Israel, que liga o norte da África à Ásia Menor. Nós temos ali, em diversas cidades aqui de Israel, a presença do Império Romano. Quando nós vemos lá a condenação de Jesus, né, a princípio ele é julgado secretamente pelos chefes ali do Sinédrio, mas a condenação mesmo que virou filme, que nós lemos lá no final dos Evangelhos, é uma condenação, uma penalidade romana. Então, nós temos ali essa autoridade do império que pode livrar alguém, pode condenar alguém, e eles eram a última instância. Então, o poder romano decidiu isso, obedece isso. E nós temos também, em destaque, quando vemos principalmente no Novo Testamento, a figura dos fariseus, que a princípio são os primeiros vilões, né, os primeiros opositores à obra de Jesus. Interessante, só um adendo aí, como que algo que nasceu lá na época dos Macabeus, na época de Alexandre o Grande ainda, como defensores da lei, que eram a solução, na época de Jesus, para ser os problemas. Para ser os problemas. Então, é legal que, você vê, sempre que tem um centurião romano ali... É treta. Ele é descrito como piedoso, é um cara bonzinho, é um cara legal. Agora, o conterrâneo deles é descrito de uma forma violenta, né? Então, nós vemos aqui o seguinte, nós temos culturalmente, né, o Sinédrio enquanto uma autoridade legal, mas, se tem uma autoridade romana no pedaço, quem decide questões maiores é a autoridade romana. É nesse cenário que Jesus é crucificado, é ressuscitado, aparece ali para os discípulos, ainda dá orientações e tal, e vai começar a igreja. Meio que passa o bastão e fala, ó, meio que a minha parte eu fiz. Agora está na vez de vocês colocarem a mão na massa também. Estarei com vocês, mas eu quero que vocês assumam essa tarefa agora. E aí o que acontece? Hoje, nós temos Bíblia, várias editoras. Hoje nós temos a coleção da Patrística, hoje nós temos os livros do professor Felipe Aquino, temos a coleção de História da Igreja do Daniel Hopes, que ganhou prêmio na Academia Francesa. Qualquer um pode ter acesso a isso, uma obra belíssima da história da Igreja. Temos livros dos santos, temos exercícios espirituais, temos liturgia, temos infinitas ferramentas. Mas, e quando não tinha nada? Você não tem. Quem que você vai pesquisar? Para quem que você vai perguntar? Você vai tirar dúvida com quem? Quem entende disso? E outro, ainda que tivessem muitas pessoas, como é que você vai falar isso? Onde você vai falar? Se você tocar no assunto, você vai ser caçado, você vai ser morto, né? Que nos leva ao próximo desenho. Nós temos, aquela ali é a minha versão de Pedro. Ele é fortão. Fazia calistenia. Esse aí era... pescava muito. Nós tínhamos o quê? Uma total dependência, a princípio, dos ensinamentos dos apóstolos. Então, hoje muitas pessoas falam assim, porque na Bíblia está escrito isso. Pois é, mas antes de estar escrito em algum lugar, algo já era vivido, algo já era ensinado, algo já era temido, já era guardado, já tinha forma no coração e na mente das pessoas. E como isso era feito? Por meio do Sagrado Magistério. Né? Eu acho interessante assim, que não é um desprezo à Bíblia, mas as pessoas às vezes colocam a Bíblia num pedestal, num lugar que não é dela. Ela é uma consequência da experiência, da orientação, para ser documentado o que uma comunidade já vivia. Então, por isso tem uma fala do
do padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito. Já existiu uma igreja sem a Bíblia da forma que nós conhecemos, mas nunca existiu uma Bíblia da forma que nós temos sem uma igreja. Então, precisou alguém viver, sofrer, produzir esse projeto literário para que, depois de muito tempo, isso estivesse disponível para nós. Então, aqui nesse tempo, nós temos essa comunidade que, com muito medo, com 1 milhão de perguntas a respeito de Jesus, começa a entrar em cena pessoas que não conviveram com Jesus, começam a conhecer os apóstolos, ou seja, de certa forma, a fonte primária, o cara que ensinou tudo, que começou tudo, eu não conheci. Eu conheci quem conviveu com ele. Então, ou eu acredito, ou eu pulo fora. Tipo a gente que conviveu com o Padre Jonas. Exatamente. E hoje, o Padre Jonas da eternidade, se alguém quiser saber alguma coisa particular, tem que perguntar para quem conviveu com ele. Né? Você pode ler um livro, aí você chega para quem conviveu e fala, é verdade mesmo? É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo? Então, você confirma com quem viveu. Então, a igreja estava vivendo isso. Vinham as primeiras perguntas, vinham as primeiras orientações, vinham as primeiras dúvidas, e quem tinha capacidade para resolver tudo isso eram os apóstolos. Só que aí o que acontece? Essa mensagem começa a se espalhar, e deixa de ser algo somente para os judeus. E aí que nós vemos a necessidade dele. De pessoas que têm uma missão tão bonita, que miram essa manutenção de dentro da igreja, no qual começa a cuidar dos filhos que Deus está mandando. Então, ali mostra, né, o cuidado com as viúvas, né, o cuidado com os órfãos, o cuidado com os necessitados que chegam acolhidos pela igreja e que alguns não sabiam o que fazer. Mas Deus foi colocando no coração de pessoas, né, essa capacidade de cuidar, né, de ser o Cristo misericordioso e ver o Cristo sofredor no outro. Aí começa essa beleza do diaconato. Né? E que nos leva ao terceiro desenho, que nós temos, dentre os primeiros ordenados, destaque para Santo Estevão, onde vem o texto tão importante. Quando ele vai dar o seu depoimento perante o Sinédrio, né, perante as autoridades ali, nós temos de maneira documental a primeira vez que alguém enxerga a história do povo de Israel pela ótica cristã, entendendo que toda a trajetória do Antigo Testamento tem o seu ápice na vinda de Cristo. Algo que o Sinédrio jamais conseguiria ver se não se rendesse a tudo aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Então, é interessante que esse escrito, essa produção literária, é de um grego, Lucas, alguém de fora, que conseguiu entender isso e está mostrando que a autoridade agora está sobre os apóstolos, não está mais no Sinédrio. E ele vai testemunhar para aquelas pessoas essa forma de enxergar o mundo, essa forma de enxergar a salvação, essa forma de enxergar a relação com Deus, esperar, carregar a sua cruz, se doar por uma causa, né, se doar pelo outro, entender o seu lugar nesse esse novo conceito de povo de Deus. Né? A igreja que está acolhendo, né, os judeus e também os gentios. E é interessante que ele faz isso sem ter nada escrito. Então, veja que beleza. Nós temos aí, antes de acabar a primeira metade do primeiro século, nós já temos pessoas dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho, nós já temos uma igreja viva, grande, destemida e que produz santos, pessoas com a capacidade de cuidar das pessoas que Deus está trazendo para a igreja. Então, para mim, esse capítulo é muito importante para a história da humanidade e este personagem é um dos pilares da nova civilização. Então, você vai pegar sua Bíblia agora, né, nesse momento, está em casa agora, hoje é sexta-feira, está de boa, capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, a visão de Lucas, que foi ele que escreveu, visão de uma pessoa grega,
né? Veio de uma cultura grega e que agora está traduzindo aquilo que foi vivido ali, no Oriente Médio, vivido por homens que falavam hebraico, aramaico, que tinham uma noção do que era o latim, uma noção do que era o grego, mas agora é um grego falando. Então, essa visão de mundo começa a se espalhar. Então, preste atenção, estude com calma, leia o rodapé da Bíblia, a introdução do livro, isso ajuda demais. O professor Felipe Santos tem mais de 200 aulas disponíveis para vocês, basta colocar aqui a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo agora na tela, e você vir participar desse grupo de estudo do Café, Bolinho e Teologia, tá bom? Eu olhando para vocês dois aí, eu estou pedindo a Deus que dê a graça um dia, né? Vai chegar. De estar falando com o meu filho. Passei, falei bem. Claro. Duas coisas que me impressionam em Santo Estevão. A primeira delas é que os apóstolos, então, escolhem homens cheios do Espírito Santo para poder servir às mesas. Mas uma coisa interessante é que, logo no versículo seguinte, você já começa a ver a manifestação do poder do Espírito Santo com Estevão, curando e libertando pessoas, né? E a outra coisa que me emociona sempre muito é que o final do texto do martírio de Santo Estevão, Saulo está testemunhando, aprovando aquilo que está acontecendo. E no texto da liturgia das horas, da festa de Santo Estevão, é tão bonito, porque o texto diz que Saulo está ali aprovando o apedrejamento de Estevão, enquanto Estevão está perdoando a todos aqueles a quem estão apedrejando, inclusive Paulo, e depois o texto vai dizer, e depois Estevão, no céu, recebe Paulo. Uau! É forte, né? É forte. É no mínimo muito forte. É no mínimo. Esse foi mais um Café, Bolinho e Teologia com o nosso querido professor Felipe Santos. Antes de eu dar sequência aqui falando do livro, né, que nós estamos lançando hoje aqui, Obras de Misericórdia, tá bom? Viva uma experiência com Cristo no irmão, escrito aqui pelo diácono Júlio Neto, da comunidade Aliança de Misericórdia, um livro que está sendo lançado pela editora Ângelos, tá? Que a gente percebe, né, gente? A Ângelos vem crescendo no nosso meio, estivemos juntos recentemente lá no Catequistas Brasil, foi uma festa grande no estande da Ângelos, e se Deus quiser, na próxima Expo Católica também estaremos juntos, vai ser maravilhoso. Mas antes da gente continuar a conversa, quero fazer um convite para você. Põe na tela, por favor, minha querida diretora Maiara, esse card dessa peregrinação, onde eu e a Neia, a minha esposa, queremos levar você para uma peregrinação com a obra de Maria para Portugal e Espanha. Tá legal? Você quer fazer essa experiência com a gente? Então vamos lá, olha só. Saída no dia 2 de abril, tá bom? Serão 9 dias. É um preço promocional. Vou dizer, não sei, porque não está escrito agora aqui, mas é um preço bem abaixo, fixado em reais. E você tem muitas formas de pagamento, tá bom? Para ficar bem curtinho aí a prestação para você. Nós sairemos no dia 2 de abril, tá joia? É uma terça-feira, e vamos ficar 9 dias. Em Portugal, é claro, vamos a Lisboa, vamos lá à Torre de Belém, onde as caravelas saíram para descobrir o Brasil, vamos comer um pastelzinho de Belém, né? Comer um bolinho de bacalhau, e depois, é claro, vamos a Fátima, vamos viver toda a espiritualidade de Fátima, gente. Os 3 pastorinhos, vamos rezar muito, gente, rezar muito, pedir a Deus mesmo pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Uma experiência muito bonita, mariana. Saindo de Portugal, vamos para a Espanha. Na Espanha, vamos a Saragoça. Saragoça, nós temos uma igreja linda, uma das mais lindas que eu conheço na minha vida, que é a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Segundo a tradição, Nossa Senhora biloca, ainda viva, ela biloca, aparece para Tiago e fala para ele, vai para Compostela, lá é o seu lugar de martírio. Por isso, vai nascer, então, São Tiago de Compostela, um lugar também maravilhoso que a gente visita. Ali em Saragoça, vamos, inclusive a padroeira da Espanha é Nossa Senhora do Pilar. Vamos também a Madrid, vamos a Toledo, uma cidade maravilhosa, fantástica, conhecer a história dos primeiros reis que se converteram e também se tornaram santos. E vamos também a Ávila,
conhecer também a terra de Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja. Uma peregrinação com missa diária, muita convivência. Então, se você quer viver essa experiência conosco, liga agora, 12 31 86 20 55. 12 31 86 20 55 é o telefone da Obra de Maria. Pode ligar agora. Tem gente lá para te atender agora, mesmo nesse horário, tá bom? E estão lá especialmente para atender você. Se não der, liga amanhã cedo, liga domingo, liga segunda, sempre tem alguém lá para te atender, tá bom? E eu espero por você. Eu e minha esposa Néia queremos conduzir você para essa experiência maravilhosa. Saída 2 de abril e eu já estou esperando por você, tá legal? Bom, vamos falar do livro agora. O que o senhor relatou para nós? Conta pelo menos uma das várias histórias relatadas aqui no livro para a gente. É bom, né? Bom, a primeira parte do livro, a gente trata, inclusive nós estamos no ano jubilar. Uma das grandes características do ano jubilar é a passagem pela Porta Santa e o recebimento das indulgências. E sempre, segundo o Manual das Indulgências, para você alcançar uma indulgência, você também precisa fazer uma obra de misericórdia, uma obra de caridade. Isso está ligado à indulgência, né? Então, é um instrumento maravilhoso para essa realidade. Eu explico como isso funciona na primeira parte do livro, porque é uma parte também mais doutrinal, catequética, que precisa tocar o coração das pessoas. Depois nós vamos trabalhar todas as obras de misericórdia. São 14, 7 corporais e 7 espirituais. E aí, a cada uma delas, a gente vai tentando pegar e mostrar todas as possibilidades que você tem de viver aquela obra de misericórdia, né? Aquilo que a gente falou no capítulo anterior aqui, no nosso momento anterior aqui no outro bloco, a respeito da evangelização, por exemplo, que a gente tem com as garotas de programa. Tem, então, aí a obra de misericórdia, que fala sobre vestir aqueles que estão nus, né? Então, eu trato sobre isso, eu mostro o que é cobrir a nudez do irmão, porque não é também você agasalhar, dar uma roupa, é também fazer isso, mas, muitas vezes, às vezes, cobrir a nudez do irmão que está ferido, machucado, ofendido, né? Cobrir a nudez do irmão não é encobrir o seu erro, mas é, muitas vezes, protegê-lo para que as outras pessoas também não o agridam, não ataquem, né? Então, a gente pensa sobre tudo isso e depois eu trago o testemunho. O nosso trabalho com as garotas de programa, digamos assim, ele subiu para um outro nível agora, ultimamente, né? A gente normalmente ia até os pontos de prostituição, às vezes a gente levava uma imagem de Nossa Senhora, às vezes fazíamos até um passeio eucarístico nesses lugares. E uma missionária, alguns tempos atrás, teve uma ideia brilhante e a gente entrou na loucura, né? Porque uma das características da aliança é a ousadia. Então, a gente, cada hora, inventa uma coisa diferente. Inclusive, eu escrevo no livro, não faça isso em casa. Né? Se você quiser viver essa experiência, vem viver com a gente, porque... Então, o que a gente está fazendo, Dunga? A gente, quando está fazendo a pastoral Maria Madalena, que assim a gente chama, a gente vai, um homem e uma mulher no carro, nós vamos até o ponto de prostituição, a gente pergunta para a garota de programa quanto é o programa, se ela topa fazer um programa diferente, aí ela acha que o programa diferente é tipo uma coisa de casal, assim, né? Algumas topam, a gente coloca dentro do carro e a gente leva para a casa que a gente tem ali na Bela Vista, na rua Vaiandava. E quando ela chega lá, a primeira coisa que ela se depara é com uma mesa bem bonita, com alimento, com suco, com refrigerante, porque quando o filho pródigo volta para a casa do pai, tem festa. Então, nós tomamos um lanche com ela ali, e a gente explica para ela que o programa não era aquilo que ela estava pensando, e a gente fala para ela, e aí tem alguns amigos da comunidade, benfeitores, membros da comunidade, que têm ali um valor de dinheiro, de fato, porque algumas dessas meninas são escravizadas pelo seu Precisam trabalho. Para o dinheiro, senão elas são penalizadas. Exatamente. E a gente, logo depois disso, a gente pergunta se a gente pode fazer por ela uma oração. Aí a gente leva ela para a capela, onde o Santíssimo está exposto. E lá a gente ora por ela. E graças a Deus, a gente já conseguiu tirar muitas mulheres dessa realidade. Que coisa linda. Meu E o Deus. testemunho que está no livro é o testemunho de uma dessas meninas que fez essa experiência, passou a frequentar a comunidade com a gente. Ela é uma cidade do interior de São Paulo que a gente não pode dizer, mas ela voltou para a sua cidade, e voltando para essa cidade, pediu perdão aos pais, porque ela veio para São Paulo para poder estudar. E aí, no meio desse caminho,
o pai perdeu o emprego, ela não conseguiu mais, e aí ela falou que conseguiu um emprego aqui para poder manter a faculdade. E, de fato, ela se prostituía para pagar a faculdade, só que a família nem imaginava. E aí, depois, ela voltou, pediu perdão aos pais, se reconciliou, passou a frequentar um grupo de oração na sua cidade, e agora, recentemente, ela mandou a notícia para a gente, muito feliz, que ela está noiva e vai se casar dentro de alguns dias, retomando a sua vida e a sua dignidade como filha de Deus. Só essa história está aqui. Está aí. Essa tá. Só por essa história, eu já quero ler o livro. E são 14 histórias. São 14. A que eu mais gosto é de... Essa eu não vou contar. Essa você vai ter que pegar no livro, se você quiser. A que eu mais gosto é a que fala a respeito do perdoar as injúrias. Eu conto aí a experiência de 2 missionárias celibatárias nossas que estiveram na Ruanda, exatamente naquele lugar onde aconteceu o genocídio, em 1994. E ali, então, está narrado um momento de perdão que é uma das coisas mais emocionantes e mais fortes que eu já vi na minha vida toda. Eu tenho os lugares onde eu estou indo divulgar o livro, eu falo assim, se você tem problema de perdoar alguém, se você tem um problema de uma mágoa, alguma coisa assim, compra o livro, lê só esse capítulo, e se você não conseguir perdoar, a gente devolve o dinheiro. Porque é muito forte. É muito, 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 muito forte. Eu me emocionei várias vezes escrevendo, porque também, como não era um testemunho que eu experimentei, eu perguntei para essas 2 irmãs, e as 2 me contaram, num áudio muito longo, cada detalhe disso, né? E conforme elas iam dizendo, meu Deus do céu, eu ia me emocionando. Foi difícil escrever essa parte, porque é muito emocionante, né? Mas todas as outras obras de misericórdia, cada uma delas tem uma coisa específica, né? Eu conto aí 2 experiências minhas pessoais, uma quando eu passei pela depressão, e o que Deus fez na minha vida para que eu pudesse ajudar uma outra pessoa que tinha depressão também. Eu conto a minha história com o meu pai, por conta do alcoolismo, por conta de todo o sofrimento que nós vivemos na nossa família pelo alcoolismo, e também a minha relação de perdão com meu pai, e nesse contexto também de uma obra de misericórdia. É muito interessante, porque eu também escrevi esse livro numa expectativa como se eu estivesse dando uma direção espiritual para alguém. Então, eu acho que você vai se sentir como se nós estivéssemos, igual estamos aqui agora, sentados um do lado do outro, e eu te contando alguma história, e eu falando para você o que significa uma obra de misericórdia e como ela é efetiva, e falando para você, experimenta, que você vai ver só como seu coração vai se encher. Eu quero louvar a Deus pelo programa que nós estamos tendo agora, né? Mas quero louvar a Deus também por tantas coisas, pela vida do diácono, que eu o conheço já há alguns bons anos, né? Quando talvez você nem pensasse em ser diácono, né? Não, imagina. Eu te conheci em 1994. 4? No primeiro acampamento para músicos da Canção Nova. E aí, na verdade, conviver mesmo, acho que a gente passou a conviver depois que a comunidade nasceu, porque eu ia muito com o Padre Antonello na Canção Nova, nos retiros lá, e a gente passou a cantar junto no Rincão, nos encontros. Acho que desde 2000, então... Em 1994, eu estava lançando o LP, Pense Bem. Então, é muito tempo. Mas, por exemplo, quero louvar a Deus pela vida do diácono Júlio, louvar a Deus pela editora Ângelos, que tem um perfil, né, editorial maravilhoso. Livros como esse, meus queridos, transformam realmente a vida das pessoas. Transforma a vida do leitor, tá? Então, às vezes, você está vivendo dramas, e testes, e provações na sua vida, e você tem canalizado a sua oração no tom de reclamação. E não estou dizendo nem assim de clamar e clamar de novo, da reclamação, né? Só clamando a intervenção de Deus. Sabe que, às vezes, uma boa leitura como esse pode colocar ordem na sua casa, na casa do seu coração? É por isso que se escrevem livros, e livros desse tipo. Quando uma editora, quando um autor coloca um livro desse na sua mão, é para que a sua vida melhore, para que a sua vida tenha um rumo diferente. Você está administrando, você cresceu, já se tornou pai, mãe, já é até avô, seus filhos cresceram, os problemas de gente grande chegaram até você. Você se converteu numa época que você era jovem, seus problemas eram problemas menores, mas a vida andou, você envelheceu,
Já chegou nos 50 ou está passando dos 50. Chegou aos 60, como eu. Os nossos problemas hoje são problemas mais complexos, que envolvem mais pessoas. E, às vezes, você terá um tempo do seu dia para ler um bom livro, como esse, por exemplo. Isso pode mudar a realidade da sua vida. Você sair um pouco daquilo que é o seu habitat natural, a sua profissão, o seu domínio que essa ciência te dá, segurança, a sua profissão, por exemplo. E você sai um pouco dessa realidade e se alimenta de uma boa literatura, de um livro que vai trazer passagens bíblicas, testemunhos, carisma. Isso pode mudar a tua vida, tá? É por isso que a gente apresenta esse livro para você. Não é simplesmente para vender um livro, ou para dizer que mais um livro está sendo editado por uma editora ou escrito por um autor. Não. É porque esse livro pode mudar a tua vida, tá? Então, as obras de misericórdia que você anda praticando, e as obras de misericórdia ao qual você é o alvo da misericórdia, porque é assim, ora somos aqueles que propõem a misericórdia, ou que Deus propõe por meio de cada um de nós, e tem momentos, meus irmãos, que nós somos simplesmente o alvo dessa misericórdia. Com todo o dinheiro que você tem, com toda a faculdade que você tem, a influência que você tem hora, assim como eu, tem hora que nós somos apenas o alvo da misericórdia. Mais nada. Somos apenas o alvo. Quero lembrar você de um dia que Jesus e os discípulos estavam andando e tinha um cego. O cego nem percebia que Jesus estava ali. E eles estavam conversando sobre o cego. E os discípulos perguntavam assim para Jesus: Ô Jesus, quem que pecou para que ele nascesse cego daquele jeito? Foi o pai e a mãe dele ou foi ele? O cego não sabia que Deus estava falando dele. E Jesus disse: mas nem ele e nem os pais dele pecaram. Mas ele se encontra naquela situação para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E foi aí que Jesus chega, cospe, faz lama com a saliva, passa no olho dele. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos igual a esse cego. Somos apenas o alvo da misericórdia, tá? Então, esse livro é para você, tá joia? Você encontra na editora Ângelos, está aqui no rodapé da televisão, como você encontra esse livro, é aqui do nosso querido diácono Júlio. Diácono, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Casa é de vocês, tá? Casa é de vocês. Sempre quando tiver alguma novidade, alguma campanha que vocês quiserem fazer, conta conosco para divulgar também, tá bom? Muito obrigado. E, bom, esse não é o meu, esse aqui, o meu está ali. Ah, tá. Já fui presenteado antes de começar o programa, tá bom, gente? Esse aqui já é o meu, que eu vou ler em casa com calma esse final de semana. Esse final de semana eu estou de folga, estou em casa, vai ser uma boa leitura, tá bom? Eu vou adentrar essa graça aqui. Que bom. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado também para a Rede Vida, por esse trabalho maravilhoso que ela tem feito, levando as famílias coisas como essa, que de fato, né, não é uma questão comercial, não é um desejo de ganhar dinheiro, não é nada disso, é de fato levar as nossas famílias e sendo de fato um ponto de segurança, né, porque hoje, infelizmente, o entretenimento, todas as outras coisas que são oferecidas por aí, têm levado as nossas famílias para muito distante de Deus, né, e aquilo que a Rede Vida tem feito, as outras TVs católicas também, que você, meu irmão, aqui nesse trabalho, na sua vida missionária faz. Louvado seja Deus por isso também. Nos sustentamos uns aos outros em nossas orações. Amém. A gente encerra esse bloco cantando Misericórdia Infinita. E até a próxima, diácono, se Deus quiser. Obrigado. Vamos lá, banda. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos,
suplicamos a Ti. Vem, cura-nos, Senhor, vem, liberta-nos, Senhor, manifesta o Teu poder neste lugar. Majestoso é, Senhor, soberano é, Senhor, misericórdia infinita em Ti está. Até semana que vem, se Deus quiser. É bom demais fazer esse programa para você, gente. Obrigado, Rede Vida de Televisão, toda a equipe do Acredite. A ordem é essa de Deus para nós. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a constância que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia no céu aqui na terra já pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus, pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tenta. Cada tentar ter as coisas do mundo é passado produzindo pecado que gera morte.